lordmusicacademy.com. Você já percebeu que a música clássica ficou bizarra? Sim, bizarra! As peças eruditas dos anos 20, aproximadamente para cá, foram ficando cada vez mais estranhas e incompreensíveis. Algumas coisas até soam bem, mas são difíceis de serem compreendidas, ou porque não tem uma melodia muito clara ou uma harmonia intuitiva, ou porque simplesmente soam como barulhos aleatórios. Enfim, se você conhece música clássica, você sabe do que eu estou falando. Lá para pouco tempo depois de Debussy, os grandes compositores passaram a escrever coisas não tão muito digeríveis para nós, o grande público. Mas por que isso aconteceu? Antes de responder, eu devo lembrá-lo de que a mesmíssima coisa aconteceu em todos os segmentos de arte, tanto na pintura, na escultura, na poesia, na literatura e até mesmo na dança. Tudo foi ficando meio bizarro na mesma época. Se você ler um poema concreto, você perceberá que ele faz uma certa alusão à música moderna. Você não encontra mais aquelas belas rimas cheias de romance e preciosismo linguístico. No Brasil, isso chegou com data marcada, hein? Na Semana da Arte Moderna de 1922, que nada mais foi do que aquela reunião famosa de artistas de grande renome internacional que traziam da Europa aquilo que seria a última tendência na arte. Cada um foi responsável por trazer a inovação em um segmento. Inovação esta que no velho continente já tinha lá suas décadas de idade, mas que para nós era uma verdade absoluta, uma novidade, uma grande novidade. Tarsila do Amaral, ela trazia a pintura. O Villa-Lobos, que gostava de violoncelo, trazia a música. O Victor Brecheret, a escultura. E Oswald de Andrade, a literatura. E assim por diante. Mas, uma vez que a coisa se originou na Europa, vamos entender o que aconteceu por lá. Se olharmos para trás na história da música, veremos que a música tonal, que é a música com harmonias definidas, né? A música que funciona em função de uma tonalidade principal, chegou ao seu máximo no quesito da sofisticação harmônica, da estrutura complexa e do contraponto perfeito, lá pela metade do século XVIII, com Bach. Depois tivemos o auge da beleza com a música galante, com Mozart, Haydn, aquela música elegante que tocava nos salões, os minuetos, os divertimentos. E depois, na segunda metade do século XIX, chegamos ao máximo que poderíamos chegar ao ponto de vista harmônico e da orquestração, com Liszt e o Berlioz, Mahler, Richard Strauss. Esses últimos torceram a música tonal através do cromatismo, de tal forma que nenhuma outra inovação maior dentro deste sistema tonal poderia ser feita. E como o ser humano não consegue ficar muito tempo fazendo uma coisa, por melhor que ele seja, imitar os estilos do passado nunca foi uma opção, a única saída foi reinventar ou até desconstruir os sistemas de tons e implementar o que é chamado de atonalismo, que é a liberdade total na escolha dos sons. Nele,
você escolhe aquilo que lhe soa melhor e não faz suas escolhas atrelado a proximidades tonais, com base em ciclos de quarta, ciclos de quinta, que é o que se faz com 99% das músicas que você ouviu até hoje. A mesma teoria pode ser aplicada às artes plásticas. O artista chegou a um nível tão elevado de retratação da realidade e do virtuosismo que passou a retratar o que era irreal, bizarro e irreverente. Voltando à música, quando os artistas se depararam com esta situação e com o cenário caótico que a Europa estava se encontrando quando começaram a eclodir as grandes guerras, não hesitaram em criar vanguardas musicais, valores e parâmetros completamente novos. Daí surgiu, por exemplo, a música serial, que é um tipo de música que a regra é não repetir nenhuma nota até que todas as 12 notas da escala sejam tocadas. Isto soa exatamente o contrário do tonalismo, que é o sistema que a gente nasce ouvindo. Surgiu também a música eletroacústica, que mistura ruídos eletrônicos com sons gravados de diversas fontes e cujo resultado final mais parece uma trilha sonora de um filme de terror búlgaro do final dos anos 90. Surgiu a música espectral, que se baseia somente nos sons, e surgiu também o neoclassicismo, que seria uma reinvenção do classicismo, só que com outros parâmetros. O resultado é uma música que retrata muito bem o cenário europeu da época. É como se a renovação forçada que a guerra estava por trazer se estendesse também para a música, que também, acompanhando algumas novas escolas de filosofia, da sociologia e da psicologia, aí podemos lembrar de nomes como o Nietzsche, o Marx e o Freud, viria a desconstruir suas bases, os seus fundamentos para criar algo completamente novo. O mundo inteiro passou por essa transformação, que é o que tudo indica, foi irreversível nas artes eruditas. Para você ter uma ideia, chegamos ao ponto de ter concerto para porco, bloco de feno e uma série de outros objetos bizonhos, o que é muito comum também, e eu sempre vejo por aí, é música para piano preparado. Né? O que é piano preparado? O pianista pega alguns objetos, como parafusos, clips, moedas e etc., e coloca nas cordas do piano para modificar o som, e toca o piano, acaba, se destrói. Ele pode tanto tocar no teclado, como tocar direto nas cordas, como se fosse uma harpa paraguaia. O limite é a criatividade do compositor, que pode ir sempre além e te surpreender. Pois bem, obviamente o que ouvimos nos dias de hoje não é nada disso, mas sim uma espécie de pop art, que é o fruto da ascensão e domínio da indústria fonográfica e da massificação dos meios de comunicação. A arte que se consome de forma massificada, na atualidade, é um subproduto desse modernismo, mas não faz parte da produção artística considerada culta, acadêmica ou erudita. Acredite, menos de 1% da população do Brasil tem acesso à produção artística culta contemporânea. Eu acredito que até menos, deve ser 0,1%. Apesar de apenas trabalhar com músicas dos tempos áureos, da música clássica, repertório pop, trilhas sonoras, eu tenho um grande apreço e respeito pelos autores eruditos mais modernos. E mesmo que você não consuma esse tipo de arte, é importante saber o contexto que ela foi criada
para você não sair aí falando besteira. Espero que este vídeo tenha sanado as suas dúvidas e te deixe mais curioso para saber o que os eruditos andam aprontando nos últimos anos. Seja lá o que estiver sendo feito, eu posso garantir que a música nunca deixou de ser interessante. E é isso. E se você quiser aprender piano ou saber ainda mais sobre música clássica, conheça a World Music Academy. Lá você encontrará os meus cursos de piano, que são totalmente online, e o curso básico de teoria e percepção, que está lindíssimo. Caso você adquira um curso e não goste, o seu dinheiro será integralmente devolvido em 7 dias, hein? Em 7 dias. Tá esperando o quê? Corra lá e garanta já a sua vaga. Até a próxima!